Fala galera do YouTube, aqui é o canal JV Análise com mais um vídeo para vocês. Antes de começar o vídeo, galera, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para todos que vocês conheçam, porque vai ajudar a divulgar bastante o nosso conteúdo. Se vocês gostarem do vídeo, no final deixem seus comentários aqui que eu vou ler cada um e responder. Aceito sugestões também para novos vídeos. Quem não assistiu ainda os vídeos anteriores do canal, dá uma olhadinha, ou agora ou no final. Se for agora, dá uma pausa nesse vídeo aqui e dá uma olhadinha nos antigos. Mas não deixe de assistir, e é claro de dar seu like também, e seu comentário. Então vamos para a aula de hoje. Hoje iremos falar sobre hormônios, o que são e como funcionam no nosso organismo. O que são hormônios? São substâncias produzidas pelas glândulas que se compõem o chamado sistema endócrino do nosso corpo. Podem estimular diretamente células ou podem estimular outras glândulas a produzirem outros hormônios. Possuem algumas funções, como reguladora homeostática, que é manter o equilíbrio celular, a homeostasia celular, desenvolvimento, reprodução e crescimento de órgãos do corpo e ajudam outros hormônios em suas funções. Glândulas. Vamos conhecer algumas glândulas para saber um pouco mais sobre hormônios. Nosso corpo possui diversas glândulas, como o fígado, que é a nossa maior glândula, pâncreas, as gônadas, que são as glândulas sexuais, feminino e masculino, tireoides, suprarrenais e hipófise, que é chamada também de glândula mestra ou pituitária. Iremos falar hoje dos hormônios que envolvem estas glândulas, principalmente da hipófise, na qual tem a função de regular muitas outras glândulas e várias funções no organismo. Como, por exemplo, estimular o hormônio que vai fazer o nosso crescimento. Então vamos acompanhar isso mais para frente, mas iremos focar na hipófise, porque ela, vocês vão ver que ela tem uma grande importância no nosso corpo, tanto de funções reguladoras, como produzindo outros hormônios, ou estimular a produção de outros hormônios. Então vamos lá. Aqui está o quadro das glândulas, onde se localizam a hipófise. Ela é uma glândula que se localiza na parte inferior do nosso encéfalo, abaixo do hipotálamo. A tireoide é uma glândula com forma de borboleta que se localiza anteriormente à traqueia, lá na região da garganta. O pâncreas, as glândulas suprarrenais que se localizam acima dos rins, e as gônadas, que são as glândulas sexuais. Masculinos são os testículos e as femininas são os ovários. Então vamos lá. Para entender a função da hipófise, temos que entender a divisão dela. A glândula hipófise está localizada abaixo do hipotálamo, como já foi dito, no nosso cérebro, e se divide em dois lobos. A adenohipófise, que é o lobo anterior, e a neurohipófise, que é o lobo posterior. Gravem esses nomes para não confundir, porque é muito importante. Cada lobo é responsável por produzir determinados hormônios. Então aqui está um encéfalo, ali está dando para ver, está escrito hipotálamo, que é aquela regiãozinha ali do cérebro. Abaixo do hipotálamo está a hipófise, que é uma glândulazinha bem pequenininha, parece que é do tamanho de um grão de ervilha. Aqui está dando para ver melhor. É um desenho, o hipotálamo está logo acima e abaixo está a hipófise. Essa parte mais avermelhada é a hipófise anterior, que ela fica voltada anteriormente em relação ao nosso corpo, ao nosso encéfalo. E a neurohipófise é a hipófise posterior, no lobo posterior, que se localiza posteriormente ao encéfalo, por isso esse nome. Vamos entender então os hormônios da adenohipófise, ou lobo anterior da hipófise. A adenohipófise secreta 6 hormônios. São eles GH, TSH, FSH, LH, PRL e ACTH. Cada um desses hormônios irão agir de forma diferente no organismo. Iremos ver a seguir a função de cada um deles. Então vamos lá. Começando pelo GH, ou hormônio do crescimento. O GH é um hormônio secretado pela adenohipófise e conhecido por muitos como hormônio do crescimento. Isto porque ele estimula o crescimento de todas as células do nosso organismo, ou seja, um hormônio com efeito anabólico. Um exemplo dos efeitos do GH é o nosso crescimento.
Devido à baixa produção de GH, pode ocorrer o nanismo, que é a baixa estatura. E a alta produção de GH pode ocorrer acromegalias, que é o aumento exacerbado de extremidades do corpo, como por exemplo pés, mãos, nariz, orelhas, lábios, queixo, testa, entre outros. Então, galera, o GH é conhecido como hormônio do crescimento, isso porque ele estimula o nosso crescimento. O teu pico da nossa vida, o maior pico de GH é na infância, porque na infância a gente cresce bem rapidinho, principalmente depois dos 12 anos. A partir dos 12 anos em diante, você vê um alto crescimento na nossa estatura. O GH é responsável, galera, por todo o crescimento de todas as células do nosso corpo. Ele tem um efeito anabólico, mas não é anabólico de anabolizante, de bomba e tal. É anabólico, claro, porque ele estimula o crescimento, ele produz crescimento das células. Então, por isso ele tem um efeito anabólico. No caso do nanismo, pode ser usado como tratamento o GH sintético, que é desenvolver o hormônio GH, só que sintético, não é naturalmente, não é natural do nosso corpo, porém tem o mesmo efeito. E ele pode ser aplicado nas pessoas com baixa de GH, e com isso tentar adquirir a estatura que a pessoa deveria ter, o aumento, o crescimento que a pessoa deveria ter. Mas isso é claro com acompanhamento de médico, não vai tentar fazer nada sozinho. Na forma adulta, na nossa forma adulta, o GH também é produzido ainda, porém ele tem um efeito de reconstruir, por exemplo, as nossas células musculares, as nossas fibras. Constantemente estamos perdendo as fibras musculares e o GH vai ali e ele faz a manutenção do nosso corpo, ele vê onde está precisando mais, vai lá e faz a manutenção daquela célula. Por isso que tem muitos atletas que usam GH. Claro que deve ser usado com acompanhamento de um nutrólogo ou um médico esportista ou um médico que entenda do assunto, para poder saber qual é a medida certa e se pode ou não tomar. Mas tem muitos atletas que usam esse hormônio para aumentar a tua massa muscular, porque como ele já é adulto, o GH vai fazer a manutenção de onde mais precisa. E como ele está em constante exercício físico, por exemplo, os fisiculturistas, então eles estão gerando muita quebra de proteína, muita quebra de fibra muscular todos os dias. E com isso o GH vai agir ali, aumentando a sua massa magra. E tem muita gente também que usa GH sintético erroneamente como tratamento estético, porque o GH ele diminui os níveis de gordura, de massa gorda, e aumenta o nível de massa magra, ou seja, ele vai diminuir a tua gordura e aumentar os teus músculos. Então tem muita gente que usa esteticamente, porém sem aconselho de médico. Isso é totalmente errôneo, porque você pode acabar morrendo com isso ou adquirir as acromegalias, que são o aumento dos pés, mãos, orelhas, das extremidades, porque elas são como se fosse um efeito colateral do GH. Então, não usem GH sintético sem ajuda de médico, ou não tentem fazer nada sozinhos. Por isso que tem um médico, ele que vai determinar se é possível usar ou se é preciso usar. Então vamos lá. TSH, hormônio tireoestimulante e hormônios da tireoide. Como o próprio nome diz, o TSH é o hormônio que estimula a glândula tireoide a produzir outros hormônios. Esses hormônios são o T4, que é a tiroxina, e o T3, a triiodotironina. E a tireoide também produz a calcitonina. Ao contrário do GH, o TSH vem lá da hipófise, ela secreta, joga no sangue e atinge as células da tireoide e estimula a tireoide a produzir esses hormônios, o T3 e o T4. Diferente do GH, ele tem a função reguladora de outros hormônios. Ele regula a produção de outros hormônios. Já no GH não, eles atingem as células específicas que eles querem. Então aqui podemos ver a função reguladora da hipófise, dos hormônios da hipófise. E a tireoide também produz a calcitonina. Os hormônios T3 e T4 são sintetizados através do iodo.
Por isso que, dependendo da quantidade de ingesta de iodo que a pessoa consome, pode aumentar ou diminuir os níveis de TSH. E esses hormônios são responsáveis pelo metabolismo do teu corpo. Então, se tiver uma queda, você vai ter um metabolismo mais lento. Se tiver um aumento, você vai ter um metabolismo mais rápido. Mas isso pode ser patológico, galera. Então, não tem como você querer aumentar o metabolismo para talvez queimar gordura mais rápido e tal. Isso vai virar uma coisa patológica que a gente vai ver daqui a pouco. As pessoas que moram a nível do mar, que se alimentam muito de peixes ou animais marinhos, aí, crustáceos e tal, eles podem ter um índice de iodo maior, porque esses animais têm uma quantidade de iodo maior. E a ingesta desses iodos podem aumentar os seus hormônios T3 e T4 e assim você poder adquirir uma hipertireoidismo, que é uma doença que vai aumentar teu metabolismo, mas isso não é legal. Assim como o sal, o nosso sal, por exemplo, já tem uma quantidade de iodo para manter essa quantidade estável no seu organismo. Então o sal industrial, esse sal que a gente consome, ele já vem com uma quantidade de iodo, que a indústria fez isso para manter, para você ter uma ingesta legal de iodo. Vamos lá. Aqui está a tireoide, anteriormente a traqueia, na região do pescoço, abaixo da laringe. Ela tem o formato de borboleta, o escudo, não sei como vocês queiram classificá-la. O aumento dos hormônios T3 e T4 causa o hipertireoidismo. A diminuição destes hormônios causa o hipotireoidismo. Então vamos conhecer, como eu já falei ainda há pouco. O hipotireoidismo possui sintomas como cansaço, sonolência, dificuldade de perder peso, cabelos, unhas e cabelos secos e quebradiços, além do raciocínio lento. Você vai apresentar uma letargia. Já o hipertireoidismo possui sintomas como perda de peso excessivo, constante, aumento de apetite, arritmia e taquicardia, fadiga e fraqueza muscular e entre outros. Tem diversos sintomas. Cada pessoa pode apresentar sintomas diferentes, claro. Então, como eu falei, esses hormônios atuam no metabolismo. Então, se você tiver uma queda deles, você pode ter um hipotireoidismo, que é uma dificuldade de perder peso, porque seu metabolismo vai estar mais lerdo. Unhas quebradiças e cabelo também. Você vai ficar mais letárgico, entendeu? Já o hipertireoidismo possui sintomas, como perda de peso, porque vai aumentar o teu metabolismo, ao contrário do hipo, vai aumentar. Aumentando o teu metabolismo, você vai acabar perdendo peso mesmo sem fazer dieta para emagrecer, sem nada. Você vai perder peso constantemente sem fazer nada. Vai aumentar teu apetite, vai ter arritmia, que seria uma forma desregulada do teu coração bater, e taquicardia, que seria o aumento da frequência cardíaca. Fadiga e fraqueza muscular, galera. Muita gente com hipertireoidismo também possui o bócio, que é um inchaço dessa glândula. O pescoço fica inchado. Então é importantíssimo, se você sente alguns desses sintomas, ir ao médico, conversar com ele para ver se ele vai pedir esses hormônios para analisar a taxa hormonal sua e descobrir se você tem ou não alguma dessas doenças. Aí cabe a ele diagnosticar. FSH e LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. O FSH e LH são hormônios que irão agir nas gônadas, ou seja, no testículo, no caso dos homens, e no ovário, no caso das mulheres, que são as glândulas que produzem os hormônios sexuais. O FSH irá estimular as gônadas a produzirem os gametas, no caso dos homens, os espermatozoides, e as mulheres, os óvulos. Já o LH irá estimular as gônadas a produzirem os hormônios sexuais masculino e feminino. O hormônio sexual masculino é a testosterona. Já o hormônio sexual feminino são dois, o estrógeno e a progesterona. Então aqui tem uma imagem de uma gônada masculina, que é o testículo, e aqui podemos ver a imagem de um útero, mas focar mais no ovário, que é a gônada sexual feminina. Aqui já podemos ver duas funções da hipófise, dos hormônios da hipófise. O FSH ele vai ter uma função de produzir gametas. Ele vai estimular a glândula a produzir gametas, que são os espermatozoides e óvulos. Já o LH vai estimular a glândula
a produzir hormônios. Ou seja, então vai ter um hormônio estimulando uma glândula a produzir outro hormônio, uma função reguladora, e o FSH já vai ter uma função reprodutora, digamos assim. PRL, ou prolactina. A prolactina é o hormônio responsável por estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias e aumento das mamas. A prolactina tem seu aumento, é claro, durante a gestação, também no pós-parto. Esse hormônio, galera, vem lá da hipófise e atinge as glândulas mamárias e estimulam elas a produzirem o leite para o bebê. No caso, o seu maior pico é óbvio que é na gestação e no pós-parto também. ACTH, hormônio adrenocorticotrófico e hormônio das suprarrenais. O ACTH é um hormônio que estimula o córtex das glândulas suprarrenais. O córtex é a região mais superficial da glândula, superfície, digamos assim, a produzirem outros hormônios como cortisol e aldosterona. O cortisol é considerado por muitos como hormônio do estresse. Isso porque quando o corpo se encontra em estresse, o cortisol começa a agir para ajudar o organismo a combater aquela situação, além de ser usado como base para anti-inflamatório. Então, galera, quando o teu corpo entra em estresse, a taxa de cortisol aumenta, por isso que é considerado hormônio do estresse. Mas ela aumenta para tentar impedir que teu corpo sofra muito dano através do estresse, porque o estresse causa danos em tecidos, causa inflamação, causa muito dano para o teu corpo. Então ele vai agir ali como anti-inflamatório ou vai ajudar o teu corpo a combater aquele estresse. E já a aldosterona é responsável pela manutenção da pressão sanguínea, pelo controle de íons de sódio e potássio. Ela já ajuda a manter a pressão sanguínea estável. Aqui está os rins com as glândulas suprarrenais localizadas acima deles. O córtex da glândula é praticamente essa superfície da glândula. É a parte superficial da glândula. Hormônios da neurohipófise ou lobo posterior. Então agora vamos conhecer o da neurohipófise. Até então todos os hormônios foram da adenohipófise. Os hormônios da neurohipófise são dois somente: ocitocina e vasopressina, ou ADH. A ocitocina é mais conhecida como hormônio do amor, ao contrário do cortisol, que é do estresse. É um hormônio que promove as contrações uterinas da mulher na hora do parto, para facilitar a saída do bebê. E também estimula a liberação de leite materno. A ocitocina também é responsável por deixar a pessoa mais tranquila, de se socializar com outras pessoas, e também é liberada durante o ato sexual, no orgasmo, na mulher com contrações uterinas e no homem com contrações dos ductos seminíferos e ejeção do sêmen. Então a ocitocina, ao contrário do cortisol, é aquele hormônio que vai deixar teu corpo mais relaxado, mais sociável com outras pessoas. Você vai começar a ter uma sensação boa no seu corpo. Além, ele também é secretado durante o ato sexual, para ajudar na eliminação do sêmen, na ejaculação, e na mulher também, aumentando o prazer, assim. Por isso que ele é considerado o hormônio do amor, porque ele te dá uma sensação boa no teu corpo, ao contrário do cortisol. Vasopressina ou ADH. O ADH é o hormônio antidiurético, a vasopressina, a mesma coisa. Esse hormônio atua nos néfrons, que é lá nos rins, quer dizer, retendo líquido em caso de diminuição da pressão arterial, para aumentar o volume de líquido no organismo e assim aumentar a pressão arterial. Ou seja, quando a pessoa se encontra com a pressão arterial baixa, no caso a hipotensão, esse hormônio é ativado lá na neurohipófise, vai lá no rim, nos néfrons, e vai ter um comando de reter líquido. Os rins vão começar a reter o líquido do teu corpo para poder assim aumentar o volume sanguíneo e aumentar a pressão arterial com isso. E também esse hormônio ele atua como vasoconstrictor das arteríolas do corpo, ajudando assim a aumentar a pressão. Então, no caso de uma hipotensão, vai ser ativado esse hormônio da neurohipófise lá nos néfrons para reter líquido, aumentando o volume sanguíneo
e também constringindo o vaso das artérias. Vai ter uma contratura dos vasos para ajudar a aumentar essa pressão e restabelecer o controle, a homeostasia dessa pressão. Então esse hormônio, ele é um hormônio, digamos que regulador da pressão sanguínea. E é isso, galera, chegamos mais ao fim de um vídeo. Obrigado por terem chegado até aqui comigo, obrigado por terem assistido esse vídeo. Peço que compartilhem esse vídeo para todos que vocês conheçam nas redes sociais. Peço que se inscrevam no nosso canal, porque é de suma importância, porque assim vai ajudar o canal a crescer e produzir mais conteúdos. Peço também que deixe seu like, porque o teu like ajuda demais a gente. E também peço que deixe seu comentário e sugestão aqui embaixo. Diga se você gostou do vídeo, se está legal, tire suas dúvidas. Deixe comentários sobre novos vídeos, sugestões sobre novos vídeos, que eu vou ler e responder cada um dos comentários. Então é isso, galera. Obrigado por mais um vídeo, vocês estarem comigo. E até a próxima. Valeu!